Tenho 46 anos, já estou pregando acho que a minha primeira vez que eu preguei foi com uns 20 anos, mas eu já noto que cada vez que eu chego no púlpito, cada vez que eu chego para falar de Deus, ainda dá aquele friozinho na barriga. Às vezes você podia pensar, mas aí por quê? Já fez várias pregações, já fez várias vezes. Mas eu acho que o que sempre eu volto para pensar é a importância da mensagem. Ainda às vezes eu fico pensando, será que foi suficiente para aquela pessoa ao meu lado de entender? Mas realmente quando nós chegamos nesse tempo de Natal, ela é algo especial. Eu lembro desde criança que ela foi uma história importante até na nossa família. Eu fico grato pelo fato que eu nasci num lar cristão e que o meu pai e a minha mãe frequentavam a igreja. E eu lembro na véspera de Natal, literalmente cada véspera, que meu pai contava a história de Natal. Sim, tinha toda a decoração, tinha todo aquele jantar, tinha todos os presentes, tinha todas aquelas outras coisas. Mas não faltou nenhum Natal que meu pai não abriu a Bíblia e nós iríamos ler essa história tão importante e tão bonito na nossa vida. Acabei indo até para o seminário, acabei fazendo todas as coisas. Eu lembro que uma vez eu voltei e aí eu pensei, será que agora que eu voltei do seminário, o meu pai vai falar para mim contar a história? Não, nada disso não. Ele ainda, contou a história. Então eu lembro uma das primeiras vezes quando eu cheguei no Brasil, a maioria de vocês que me conhecem, cheguei aqui como solteiro, então achei a minha esposa aqui no Brasil. E foi realmente uma grande alegria para mim quando foi a primeira vez que eu podia ler essa história para a minha família. Tomara que quando o Natal chega, vocês fazem isso como família. Se você não tem esse costume, tenta fazer isso. Tenta fazer isso justamente com os seus parentes que estão ao seu redor. Abre a Bíblia, leia e fala sobre essa história bonita. Deus já estava preparando tudo antes, quando eles fizeram a apresentação, eles até falaram as profecias no Velho Testamento. Na verdade, muitos ficaram surpresos quando Jesus Cristo chegou na cena, mas não deveria. Malaquias já falou que iria ter um mensageiro. Podemos ver que Miqueias já falou o lugar. Podemos ver com o cálculo em Daniel, que Daniel até fala exatamente o ano que Jesus Cristo iria nascer. Ele iria ser um descendente de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Judá e finalmente Davi. Podemos ver que a Bíblia até explicou vários eventos que iriam acontecer. A matança das crianças pequenas nas mãos de Herodes. Podemos ver que Jesus ele iria nascer em Belém, mas ele seria chamado Nazareno e ele também iria ser chamado do Egito. Podemos ver várias profecias realmente mostrando a importância dessa história. E eu gostaria também que nós podíamos também olhar um pouquinho sobre a alegria. A ideia de contar a história. Contar a história. Deveríamos ter essa alegria de contar a história de Jesus Cristo chegando como bebê. Olha comigo em Lucas. Na verdade, nós vamos olhar em vários versículos em Lucas. E eu queria destacar justamente essa palavra, alegria de contar. Alegria do nascimento de Jesus Cristo. Lucas capítulo 1 e versículo 14. E depois eu vou ler também versículo 19. Lucas capítulo 1 e versículo 14. Na verdade, esse versículo, se você olha na sua Bíblia, ela na verdade está falando sobre o que o anjo fala
sobre João Batista. Mas podemos ver como João Batista e realmente Jesus Cristo, as histórias desses dois realmente andam com mãos dadas. E em Lucas capítulo 1, versículo 14 fala: em ti haverá prazer e o quê? Alegria. Prazer e alegria. E muitos se regozijarão com o seu nascimento. Mas por que iria regozijar com o nascimento de João Batista? Não está falando sobre o nascimento de Cristo. Mas, na verdade, a razão por que eles iriam regozijar com o nascimento de João Batista é porque ele iria contar a mensagem que logo, logo o Messias vai chegar. Lucas capítulo 1, versículo 19. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas, qual que é a próxima palavra? Boas novas. Boas novas. Na verdade, isso significa o Evangelho. A própria palavra, o Evangelho, significa isso, as boas novas. Deveríamos estar contando para as pessoas ao nosso redor, as pessoas com quem nós nos encontramos, de falar sobre essas boas novas. Interessante também que podemos ver que cada pessoa, eu gosto às vezes até de imaginar aquele primeiro encontro com Jesus Cristo, e tinham vários no meio de Natal. O primeiro, João Batista. Como João Batista reagiu a primeira vez com Jesus? Na verdade, a primeira vez que ele viu, se você quer usar essa palavra, era diferente. Mas olha aqui em Lucas capítulo 1 e versículo 41. Na verdade, João Batista nem nasceu ainda. Ele está dentro do ventre da mãe. Lucas capítulo 1, versículo 41. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe fez o quê? Estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Podemos ver que literalmente ele pulou. Se quer usar essa ilustração, ele pulou de alegria. Uau! Jesus, o Messias. Sabemos que ele foi com o Espírito Santo desde criança, João Batista. Então podemos ver ele também pulando de alegria. É esse que eu vou ser o mensageiro. Isabel, só 2 versículos mais na frente, Lucas capítulo 1 e versículo 43. Ela fala uma coisa muito forte. Ela fala: de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Uau! Ela basicamente estava falando: que privilégio! A mãe do meu Senhor chegou para me visitar. Você tem que lembrar Maria, ela realmente era uma serva simples, provavelmente uns 14, 15 anos de idade, e podemos ver Isabel aqui, ela era mulher de um sacerdote numa família bem respeitado. Provavelmente ela tem talvez na faixa de 50 ou talvez até mais anos. Mas ainda assim ela veja a alegria e a importância que ela podia ver, que realmente o Messias ou a mãe do Messias podia chegar para visitá-la. Zacarias também fala, logo depois do nascimento de João Batista, ele fala em Lucas, esse mesmo capítulo, Lucas 1, 67 a 69. Lucas capítulo 1, 67. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa, o quê? Salvação. Poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Podemos ver ele alegre, porque ele sabe que a chegada do Messias significa salvação. Significa salvação para o povo, para esse mundo. Então podemos ver simplesmente a alegria também de Zacarias, o sacerdote ou o pai
do João Batista. Podemos ver também a importância dessa mensagem. Olha comigo algumas personagens que a gente bem lembra muito bem no meio de Natal, que são os pastores. Olha comigo em Lucas capítulo 2, versículos 17, e depois nós vamos olhar no versículo 20. Lucas capítulo 2, 17 e depois versículo 20. Podemos ver que depois que eles escutaram essas boas novas, literalmente da boca dos anjos, que os anjos começaram a gritar, glória nas alturas, agora é uma noite de paz. E depois que eles escutaram isso, a Bíblia fala que apressadamente eles correram para Belém. Lucas capítulo 2 e versículo 17 fala, e vendo-o, ou vendo Jesus, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles começaram a contar, começaram a falar para todo mundo sobre os acontecimentos, sobre o que tinha acontecido. Em versículo 20, depois que eles conseguiram de ver o Messias, fala, voltaram então os pastores, fazendo o quê? Glorificando e, o quê? Louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido, visto e como lhes fora anunciado. Eles ficaram maravilhados. A cena era bonita? A cena era bonita? Eu sempre faço essa pergunta e, na verdade, não tenho uma resposta errada. Porque ela não era uma cena bonita, mas também, no mesmo tempo, ela virou uma cena bonita. Podemos ver com as peças que foram feitas hoje de manhã, que realmente, que quando ninguém estava esperando a chegada do Messias, ninguém estava realmente esperando a chegada dele. As pessoas que ficaram sabendo, eles ficaram alegres, mas em geral eles não tinham lugar. Jesus Cristo nasceu aonde? Manjedoura, estribaria. Eu sempre faço essa pergunta: qual mãe gostaria de ter o seu próximo filho na estribaria? Queremos realmente ter aquele lugar. Queremos ter realmente um espaço certo. Interessante, eu sempre falo com os meus três filhos, Sabrina, Melody e Josias. Cada um, basicamente, tem uma história que nós não tínhamos um lugar. A Sabrina a mais velha, a Sabrina, era para ela nascer em fevereiro. Ela decidiu de nascer em novembro. Então você pode ver que ela era super apressada. Ficamos sabendo numa quarta-feira que ela iria nascer. Ela acabou nascendo com 1,1 kg. Agora ela pesa um pouquinho mais do que isso. Pouquinho. No meio disso, eu lembro falando para as igrejas, ore, porque era um parto de risco. Através disso, a gente decidiu na última hora, literalmente naquela hora mesmo, de realmente correr para um outro hospital que podia atender ela um pouquinho melhor em São Paulo. Deus deu essa oportunidade para a gente, mas eu nem sabia onde nós iríamos morar. E eu sabia que ela iria ficar internada por um bom tempo. E acabou, na verdade, sendo 45 dias que ela ficou no UTI. Graças a Deus, Deus cuidou. Mas eu posso lembrar que a primeira vez que nós estávamos saindo do hospital, eu falei, Dani, não sei exatamente onde nós vamos ficar, mas eu acho que eu tenho um lugar. Aí conseguimos uma casa para uma noite, aí depois as pessoas voltaram para aquela casa, aí eu tinha que ir para outra casa, consegui de arrumar uma outra casa lá em São Paulo. A Melody, a Dani estava grávida quando nós estávamos nos Estados Unidos e nós temos uma tendência de viajar muito. Então, indo de igreja após igreja. Aí eu
sempre gostando de economizar dinheiro, consegui de achar uma casa que nós podíamos ficar, amigos. Mas a Dani estava grávida. E ela falou: Benjamin, foi bom, foi uma bênção, mas será que não temos um lugar que nós podemos ser, que é só nosso? Estou grávida, daqui a pouco a Melody vai nascer. Falei: tá tranquilo, eu vou arrumar. Aí eu consegui arrumar uma casa que depois não deu certo no final. Aí já na última hora alguém ligou e falou: Benjamin, você não pode morar nessa casa que nós prometemos para você. Aí eu olhei, aí finalmente eu recebi uma telefonema e alguém falou que não, tem um lugar, Benjamin, e explicou para mim onde estava. Era lá no meio do mato e era uma cabana feito para aquelas caçadores de urso, bem rústico. Oh, bom Deus, é uma casa, vamos lá. Graças a Deus, um amigo me ajudou, ficamos lá uns 3-4 semanas e eu consegui de achar uma outra casa melhor. Só que só durou para um certo tempo. Aí uma semana, 2 semanas antes que a Melody nasceu, não podia ficar mais naquela casa mais. Tinha que achar outro lugar e eu tinha que até alugar um hotel para a gente ficar lá até que a Melody nasceu. E ainda a Melody decidiu de nascer quando estava viajando lá no meio da floresta, tinha que correr. Mas Deus sempre tem um propósito. Do Josias, estava aqui no Brasil, decidi de vender a minha casa, eu não olhei direito na papelada. Aí depois eu fiquei sabendo que mesmo que eu não recebi o dinheiro ainda do banco, quando o banco já acertava o valor, ou falou que podia emprestar, eu já não podia ficar na minha casa mais. Então o advogado falou: realmente, Benjamin, você tem que sair da sua casa. E a Dani estava grávida com Josias. Aí tinha que correr lá para tentar achar uma casa. Cada um tem talvez uma história. Mas é triste quando você pode pensar, o Criador desse universo chegou lá e não tinha nenhum lugar. Não tinha alguém que simplesmente viu e realmente conseguiu de ver também as profecias. Tinha várias profecias, mas ninguém estava esperando o Messias chegando como um simples servo. Achava que ele iria realmente nascer no palácio. Mas Jesus Cristo realmente nasceu para morrer. Nasceu para morrer. Ele não nasceu para reinar. Ele não iria nascer num palácio. Ele não iria fazer tudo isso. Na verdade, ele chegou para nos salvar. Pessoas queriam alguém que podia libertar eles da Roma, mas eles não sabiam que a parte mais importante era libertar deles do pecado. Então, literalmente, ele chegou e nasceu para morrer. Olha comigo em Lucas capítulo 2, versículo 28. Jesus Cristo encontra Simeão, um velhinho que estava esperando. Deus tinha profetizado para ele que ele iria ver o Messias antes de morrer. E Deus cumpriu essa promessa com Simeão. E em Lucas 2, versículo 28, fala: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua, o quê? Salvação. Você já notou que as pessoas que realmente conseguiu de ver o nascimento de Cristo e ficou alegres, é que eles entendiam muito bem que era ligado com a salvação do mundo. E eu gosto bastante do Simeão, porque ele viu Jesus Cristo, conseguiu de pegar ele nos seus braços, e ele volta para casa e basicamente está falando: Deus, está tranquilo agora, posso morrer. Posso morrer. Eu encontrei o Messias. Estou tranquilo. Eu literalmente imagino Simeão chegando lá naquela noite, deitando, realmente o rosto no travesseiro, com paz no seu rosto, e não acordando
no próximo dia, mas acordando de novo na presença de Deus. Simeão viu essa alegria, ele ficou contente. José, nós não temos quase nada, nenhuma coisa que nós temos na Bíblia, nenhuma frase que José falou. Mas podemos ver que cada vez que Deus falou com José, ele obedeceu. Cada vez que falava, José, faça isso, ele acordava e ele fez. Talvez uma das cenas mais empolgantes é sobre os magos. Olhe lá em Mateus, capítulo 2, versículo 10 e 11. Os magos, o grande caça-tesouro. Realmente a estrela aparece e eles ficam lá tentando decifrar o que significa, aonde vai, vamos achar o Messias. Demora 2 anos. Finalmente eles conseguem chegar perto do seu tesouro. Fala em Mateus 2:10, fala, e vendo eles a estrela. Qual que é a próxima palavra? Alegraram-se. Com só um pouquinho de júbilo? Com grande e intenso júbilo. Uau, estamos perto. Ele já tinha viajado pelo menos uns 3, 4 meses, passando pelo deserto, gastando tempo para descobrir o segredo, e agora eles estavam tão perto de realmente achar o seu tesouro, que seria o Messias. Versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Eles prostrando, eles adoraram realmente o Messias. Esses ricos, esses importantes lá do Oriente, chegou lá e simplesmente viu, ele é o Messias, e entregou os seus presentes para eles. Ficaram tão alegres que conseguiu de ver o próprio Messias. Podemos ver, vez após vez, as pessoas ficando alegres com a história de Cristo. Nossa igreja, quando eu era jovem, ou até na faculdade, eu lembro que tínhamos um ministério que tinha uma casinha feita de madeira, bem natalino, iríamos decorar, e conseguimos de pegar o shopping. Talvez hoje em dia nem iria fazer isso mais, mas o próprio shopping iria abrir esse local para a gente apresentar a história de Natal. Então, a nossa igreja sempre queria pegar pessoas que queriam simplesmente ser usado como servo para contar essas histórias. Então, eu fiz parte disso também. E eu lembro chegando lá no shopping, enquanto que todo mundo está correndo para lá, para cá, querendo comprar presentes, querendo fazer todas essas coisas. E nós tentamos até pegar a atenção de todo mundo, pegar a atenção das crianças e falar, você não quer escutar a verdadeira história de Natal? E nós iríamos usar o presépio mesmo. Tinha um presépio pequeno e nós já decoramos alguns versículos. E enquanto que nós contamos essa história linda, a história de Jesus Cristo, contamos o Evangelho também. Eu lembro que tinha uma vez que tinha uma oportunidade de levar uma menina a Cristo através dessa história bonita. E vocês? Essa história já fez parte da sua vida também? Essa história de Natal, você já viu essa alegria? Porque lembra que eu mencionei, a alegria era ligado com a salvação. Tem muitas pessoas nesse mundo que conhecem essa história do nascimento. Pode contar talvez a maioria dos detalhes.
mas não traz totalmente aquela alegria, não traz aquele grande e intenso júbilo, porque não viu, ou não sentiu, ou não passou pelo lado de salvação. É importante, porque na verdade já sabemos que o nascimento de Cristo já estava apontando para o quê? Para a cruz. Um cântico que nós cantamos foi isso, estava falando sobre a beleza do nascimento e também como a cena da cruz era triste. Mas o nascimento de Cristo já estava apontando para a cruz. Nasceu para morrer. Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. E o dia da morte, melhor do que o dia do nascimento. Foi escrito por Salomão, um homem bem sábio. Faz sentido aquela frase? Faz sentido que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Em geral, para a gente, não. Mas quando você pode entender o que Salomão queria dizer, você pode entender um pouquinho melhor. O que era mais importante, o nascimento de Cristo ou a sua morte? Sua morte. Porque é isso que nos salvou. E também todo mundo podia ver a sua vida. Cada um de nós celebramos mais o nascimento do que a morte. Geralmente. Mas eu já vou dar um exemplo de muitas vezes quando, na verdade, a morte é celebrado até mais do que o nascimento. O nascimento é algo de alegria, porque nós podemos ver, é mais uma vida crescendo, é o bebê, é o inocente, é o bonito. E ficamos contentes. Mas eu já fui para vários velórios de alguém que realmente tinha uma vida que agradou a Deus, que tinha um testemunho forte de servir a Deus. E as pessoas ao seu redor regozijaram pela vida daquela pessoa. E tem mais pessoas celebrando no meio da morte até do que o nascimento. Pastor Sidney fez 1 minuto de silêncio. Ele estava falando sobre a vida da mãe da Dona Dana. E ele também mencionou Dona Marli. A mãe da Dona Dana, Pastor Sidney mencionou, com certeza investiu muito na sua filha. Tanto quanto que a Dona Dana virou missionária e serviu vários anos, como o pastor mencionou, 30 anos aqui. Numa igreja um pouquinho com Maranata, depois tinha Nova Vida, depois tinha Calvário, depois tinha Esperança e depois Vitória. Mas também a Dona Dana investiu muito na vida da Dona Marli. Na verdade, ela era uma das primeiras pessoas que ela tinha contato lá na Igreja Batista Nova Vida. E com certeza, depois a Dona Dana influenciou a Dona Marli, e a Dona Marli já influenciou muitos. Inclusive, talvez alguns de vocês receberam talvez a notícia, a Igreja Batista da Fé lá no Abiteto, agora mesmo, está fazendo o quê? Está celebrando uma vida da Dona Marli, que é membro daquela igreja. Agora está celebrando mais a morte, o dia da morte dela, do que até o próprio nascimento. Com certeza tem muitas lágrimas que estão correndo nos rostos daquelas pessoas, mas também eles estão ficando gratos pela o que ela investiu em vários jovens e várias pessoas daquela igreja. O dia da morte pode ser até mais celebrado do que o dia do nascimento. A mãe da Dona Dana, há não sei quantos anos que ela tem, mas ela já tinha uma vida bem avançada, já estava sofrendo por vários anos recentemente.
ela está celebrando agora. Ela está celebrando agora porque ela tinha uma vida que era fiel a Deus a sua vida inteira e agora ela está em um lugar melhor. O nascimento de Cristo é importante por causa do fato que ela aponta também pela morte que Jesus Cristo estava pronto de fazer no seu lugar. E para terminar, gostaria que nós podíamos olhar no versículo do Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Jesus Cristo fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus foi lá no céu e Ele já está preparando lugares para cada um de nós. Ele quer que cada um de nós podemos habitar com Ele. Mas Ele falou: eu estou batendo, eu deixei a minha história bonita do meu nascimento. Vocês celebram cada ano. Eu também vivi uma vida santa para que eu podia morrer no seu lugar. E você, como pecador, pode chegar simplesmente no pé da cruz. Jesus Cristo falou: estou batendo, estou oferecendo. Eu quero que você pode habitar comigo lá no céu. Mas é importante que você também enxerga a razão e a alegria da história de Belém. Porque a cena em si não é bonito, mas o que ela simboliza é bonito. E podemos ver isso. Então eu desafio cada um de vocês de enxergar a razão da alegria de ver um menino numa manjedoura, no meio de uma estrebaria, enquanto que ninguém mais estava prestando atenção, menos alguns pastores simples. Quando você consegue enxergar a razão daquela alegria, e enxergar a salvação que estava sendo oferecido, nós podemos ficar gratos pelo Natal, ficar grato pela salvação que nós temos. Talvez tenha alguém aqui hoje à noite que iria falar: mas pastor Benjamin, eu não tenho totalmente certeza da minha salvação. Eu não sei se eu vou gastar a eternidade no céu. A Bíblia fala que podemos ter certeza. O sangue de Cristo é eficaz de realmente salvar qualquer um que chega no pé da cruz. Ele fala que eu só quero que você abra a porta. Eu quero que você também pode ouvir a minha voz. E eu vou entrar. Eu vou habitar no seu coração. E eu vou te levar para o céu. E uma outra coisa que eu gostaria de desafiar cada um de vocês também. Conta a sua história. Conta a sua história em como você também recebeu aquela alegria. Eu lembro que quando eu aceitei Cristo como Salvador, como criança, eu queria correr para falar para o meu pastor o que tinha acontecido. Eu queria contar para os outros. Nós deveríamos ter aquela mesma alegria de contar para as outras pessoas. E conta a história de Natal. Abre, leia esse Natal. Leia para os seus parentes. Leia para as pessoas que chegam na sua casa para trocar presentes, comer um churrasco. Não esquece da alegria do nascimento de Cristo, que é a salvação que Ele oferece para cada um de nós.